Olá, queridos, sejam bem-vindos ao Entenda a Bíblia, sejam bem-vindos ao nosso canal. Estamos falando ainda sobre o profeta Jeremias e vamos falar no vídeo de hoje sobre o livro de Lamentações, que é atribuído a Jeremias. Então é sobre isso que nós vamos falar no Entenda a Bíblia de hoje. Apesar de não ter certeza se foi Jeremias que escreveu o livro de Lamentações, a tradição judaica e, consequentemente, a tradição cristã acredita que foi Jeremias que tenha sido o autor do livro. Jeremias já tinha escrito canções, pelo menos é citado que ele tinha escrito canções, por exemplo, a Josias. Alguma parte dessa canção está escrito lá no livro de Jeremias. E o livro de Lamentações é uma canção, um acróstico poético, um lamento sobre toda a destruição da cidade de Jerusalém. Os olhos daquele que escreve o livro de Lamentações está vendo a cidade completamente destruída, completamente abaixo. Foi colocado fogo na cidade, a cidade está totalmente abaixo, o templo não existe mais, nenhuma parte da cidade, as muralhas de Jerusalém foram todas destruídas, a cidade está desolada. Então é assim que vê o profeta, assim que vê o poeta, é assim que vê aquele que escreve esse cântico. Um cântico muito bem escrito, como eu falei, é um acróstico. 5 capítulos. Antes mesmo da Bíblia ser dividida em capítulos e versículos, o livro de Lamentações talvez seja o mais fácil de se fazer essa divisão. 5 capítulos. O primeiro capítulo tem 22 versículos. Cada versículo começa com uma letra do alfabeto hebraico. O segundo capítulo, 22 versículos. Cada um começa com uma letra do alfabeto hebraico, que tem 22 letras. O terceiro capítulo tem 66 versículos. A cada 3 versículos, um alfabeto hebraico é usado. O quarto e o quinto capítulo, da mesma forma que o primeiro e o segundo capítulo, também tem 22 versículos. E cada um deles corresponde a uma letra do alfabeto hebraico. Quem escreveu aquilo teve uma preocupação muito grande, poética, para escrever aquilo, dentro de uma lamentação, de um hino de choro, de um hino de lamentação, de um cântico muito triste, um cântico melancólico sobre tudo o que estava acontecendo. As promessas de Deus a Davi tinham caído por terra, ruína e ruína. Mesmo assim, o livro escreve, por exemplo, passagens lindas ou versículos lindos que nós usamos até hoje, né? Que as misericórdias de Deus se renovam toda manhã sobre as nossas vidas. Mesmo assim, é um livro de destruição, um livro de tristeza, um livro que corresponde ao juízo de Deus. Mesmo assim, o povo tem uma certa esperança. Ele sabe que as misericórdias de Deus vão ser relembradas e Deus vai trazer de volta o povo à terra. Mas o olhar do poeta é assim, como que isso vai acontecer? Está tudo destruído, vamos ter que reconstruir tudo de novo. E existe um pouco de esperança no livro de Lamentações. É um livro muito triste, um livro que é lido, por exemplo, os judeus até hoje leem esse livro praticamente todos os dias. Tem pessoas lá no muro ocidental, né, no muro das Lamentações, esse livro é lido todos os dias lá. Tem pessoas lendo esse livro todos os dias. Mas de maneira mais forte, no dia da destruição do templo e também no dia da destruição do segundo templo, nós falamos isso lá no vídeo 89, que de maneira curiosa, os 2 templos, as 2 vezes que a cidade de Jerusalém foi completamente destruída, foram no mesmo dia do calendário judaico, no dia 9 de Av. Então, nesse dia também, de maneira simbólica, de maneira cerimonial, o livro de Lamentações é lido como uma espécie de oração e como uma espécie de falar ao coração do povo que aquilo ali foi por causa da idolatria, por causa da rebeldia, por causa dos pecados do povo, mas também como uma forma de esperança, relembrando que Deus vai trazer a esperança, né? E eles têm a esperança da reconstrução da cidade, da reconstrução do templo que vai acontecer na vinda do Messias. Jesus já falou sobre isso, né? Ele disse que ele destruiria o templo e reconstruiria em 3 dias, falando de si próprio. Jesus é o templo, ele é o próprio Messias que veio reconstruir o templo, né? Uma das formas de reconhecer o Messias, de se ver o Messias, é entender que no tempo do Messias o templo seria reconstruído, mas o templo já foi reconstruído. Jesus ressuscitou no 3º dia. Mas isso, para eles, ainda fica meio obscuro deles entenderem isso, mas para nós cristãos isso deve ser muito claro. Uma das formas de entender que Jesus é o Cristo
é que ele ressuscitou ao terceiro dia e ele é o próprio templo. E ele fala, né, a mulher samaritana, a verdadeira adoração, o verdadeiro adorador não adora naquele lugar, nem em Jerusalém, nem naquele monte Gerizim, mas a verdadeira adoração acontece onde os verdadeiros adoradores estão, aqueles que adoram a Deus em espírito e em verdade. O livro de Lamentações é um cântico, é uma forma de adoração a Deus. É um lamento, mas é uma forma de adoração, é um louvor a Deus, dizendo que Deus foi justo ao fazer aquilo, ao destruir a cidade, ao destruir o templo, a trazer juízo sobre o povo. Deus agiu com sua justiça. E ali foi uma forma de disciplina para que o povo se arrependesse dos seus maus caminhos, já que eles não estavam se arrependendo pela mensagem de Jeremias e de todos os outros profetas que vieram antes. Agora eles puderam se arrepender verdadeiramente depois que eles perderam tudo. Mas existe uma mensagem de esperança, a mensagem de retorno, a mensagem de restituição, a mensagem de reunificação do povo e a mensagem de reconstrução do templo que acontece através de Jesus. Então, que você possa, ao ler o livro de Lamentações, você possa observar e prestar muito atenção que Deus sempre está disposto a recomeçar com a gente, mas que a gente deve ser sempre arrependido de coração. Nosso coração deve ser um coração contrito e quebrantado diante de Deus, porque esse Deus não rejeita. E sempre que a gente buscar arrependimento, buscar conversão nas nossas vidas, Deus recomeça a sua história conosco. Mas também faz parte do amor de Deus trazer disciplina sobre as nossas vidas quando nós estamos com o coração endurecido. Aquele povo estava com o coração endurecido e agora estava lamentando, através do livro de Lamentações, tudo o que tinha acontecido pelo juízo de Deus. Mas ainda existia uma esperança no coração deles. Que você não precise passar por essas disciplinas, mas que você esteja sempre com os ouvidos abertos à palavra de Deus e buscando arrependimento e conversão na sua vida, para que você não precise passar por essa disciplina. Mas que se você passar por essa disciplina, entenda que a disciplina de Deus é em amor, para que você cresça, para que você amadureça, para que você permita que seu coração seja transformado, sua vida seja transformada e para que a sua fé seja restaurada no Senhor. Isso é o sentido maior do livro de Lamentações. Então eu espero ter te ajudado, contribuído. Quando você lê o livro de Lamentações, você possa entender que é isso que Deus está trabalhando com o seu povo ali no livro de Lamentações. Eu fico imaginando Jeremias sentado em alguma daquelas pedras das ruínas de Jerusalém, olhando para a cidade, chorando, né? É o profeta chorão, se lamentando por tudo isso e escrevendo uma linda poesia, né? Que de maneira acróstica ainda, usando muita calma, cada letrinha do alfabeto hebraico para começar cada um daqueles versículos, cada uma daquelas estrofes daquela música e fazendo uma linda poesia, né, de lamento, mas de tristeza, mas também de esperança. Eu fico imaginando, deve ter sido muito difícil para Jeremias, mas que isso seja revigorado no nosso coração, que Deus sempre traz essas palavras para nossas vidas e nos alerta, né, nos exorta para trazer à nossa memória que Deus nos ama e que Deus nos quer seguindo o seu caminho, que o resto dos caminhos que esse mundo nos apresenta são caminhos de morte, mas o caminho do Senhor, mesmo que no momento existam disciplinas, mesmo que nos momentos existam um processo de restauração, e todo processo de restauração é difícil, mesmo assim Ele faz isso por amor, porque Ele quer nos levar ao caminho da eternidade. Então você possa aprender, você possa confiar em Deus e você possa ser fiel a Deus, porque é isso que Deus espera de nós. Então, que Deus te abençoe, que você possa aproveitar a leitura do livro de Lamentações e, se for necessário se converter, se converta antes que a disciplina do Senhor venha. Mas se ela vier, ela vem em amor para fazer você voltar para o caminho. E esse caminho é Jesus. Um grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo. No próximo vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre o livro de Tito. É sobre isso que nós vamos falar no próximo vídeo. Um grande abraço, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.